Ok, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu quero tratar com vocês um assunto relacionado a programadores de centrais automotivas. Nós temos diversos vídeos falando de diversos modelos de programadores, tá? Mas eu tenho observado que alguns alunos ou seguidores têm dúvidas referente a esse tipo de equipamento, tá? Para que serve, que momento deve ser utilizado, ok? Então, o que eu quero iniciar aqui para você é que um programador de memórias, né, ou de EPROM, ou microprocessadores, ele não é a mesma coisa de um scanner automotivo, tá? Pega para mim, por favor, a IM aí, ó, por favor. O que é a diferença, Pablo? Qual que é a diferença, tá? Por exemplo, isso aqui é um scanner automotivo, ok? Com esse scanner, eu consigo fazer algumas funções, algumas programações que são limitadas pelo próprio fabricante, às vezes da central, às vezes do veículo, tá? Por exemplo, se você pegar um scanner de uma determinada marca original, ele vai possibilitar você fazer, por exemplo, a programação de chave, caso o carro permita com acesso a senhas, né? Como modelos anteriores, né, da Volkswagen, da própria General Motors, né? Alguns da GM mais novos até hoje aceitam via senha, tá? Passou disso, algumas funções ele não permite fazer, né? Por exemplo, uma função básica, eu preciso fazer o reset de uma central da Fiat, tá? A central da Fiat, uma vez codificada, você tem que fazer o quê para torná-la virgem novamente? Ler o arquivo da memória daquela central, tá? Com a leitura desse arquivo, você tem que fazer a alteração desse arquivo, ou seja, limpar alguns campos de informação do imobilizador, voltar com esse arquivo alterado para a central e daí você conseguir fazer a codificação, tá? Por exemplo, a linha do Palio, que usa a central IAW4AFB, 59FB, um G7, entre outras, ok? Então, quando você faz esse tipo de intervenção, os scanners, né, que é o que a gente utiliza no dia a dia na oficina, são raros os procedimentos que são feitos por ele nesse sentido, tá? De reset, de reprogramação. Quer um outro exemplo bacana? Ah, Pablo, eu quero aumentar a potência do meu carro, né? Então preciso o quê? Extrair o arquivo daquele módulo, tá? O programa, tá? O arquivo, o programa daquele módulo. Aí eu utilizo uma calculadora, um editor de arquivo específico para esse tipo de trabalho, né? Existem diversos no mercado. Com essa calculadora, com esse editor, eu vou nos campos ali que se relacionam a tempo de injeção, avanço, faço as modificações e retorno com esse arquivo para a central, beleza? Agora, para que você tenha essa intervenção, você precisa de programadores, tá? E esses programadores são específicos para esse tipo de trabalho, coisa que o scanner automotivo não permite você fazer, ok? Então, eu quero mostrar para vocês, vou mostrar aqui o programador, né? E conversar um pouquinho sobre isso daqui, tá? Por quê? As pessoas me procuram, Pablo, por exemplo, nós estamos com um curso agora da VVDI Prog, né? É um equipamento muito bom, lê diversos modelos de memória, de microprocessadores, né? Assim como outros tipos de componentes que armazenam dados, tá? E o pessoal me procura o seguinte, com esse aparelho eu consigo fazer a calibração do módulo tal. Não, você não vai fazer calibração, tá? Você vai ler o arquivo e gravar o arquivo, é o que esse aparelho faz, tá? A questão do software, principalmente da VVDI Prog, ele te dá algumas funções que são bacanas. Por exemplo, comparar o arquivo, calculadora, li o arquivo em determinado tipo de módulo. Esse arquivo ele tem uma calculadora, um exemplo, a BSI da linha Peugeot e Citroën. Você consegue extrair a senha utilizando a calculadora que vem nela, tá? O encode, por exemplo, da linha Ford, tem a calculadorazinha que faz ali. Então, assim, é o software dela que permite você fazer isso, mas ela não tem uma intervenção como o scanner automotivo tem via diagnose, ok? Então, com a VVDI Prog, você não consegue fazer uma intervenção sendo a mesma utilizada pelo scanner, igual corrigir alguns parâmetros de autoadaptação, tudo, por quê? São programações específicas para scanners automotivos. Enquanto um programador desse daqui, para vocês entenderem que é a VVDI Prog, ela é utilizada somente, unicamente, exclusivamente para extração e gravação do arquivo, para que você possa fazer uma intervenção. Eu vou mostrar para vocês na prática, né, como é que é feito isso daí.
Então, quando você compra esse programador, Pablo, qual que é o melhor programador? O melhor programador é aquele que vai suprir a sua necessidade, tá? Por exemplo, eu só mexo com o módulo de airbag. Tá, você não precisa comprar um programador muito caro para você extrair os arquivos do módulo de airbag, tá? A VVDI Prog faz aí tranquilamente uma boa parcela dos módulos de airbag, tanto anteriores, né, os mais antigos, quanto os mais presentes, tanto da linha nacional quanto importado, tá ok? Agora, se você só mexe com o módulo de airbag, você não tem necessidade nenhuma de comprar um CAS, de comprar um QTAG, que são equipamentos específicos para leitura de arquivo de módulos de injeção e de transmissão automática ou robotizada, ok? Então, assim, Pablo, eu já tenho o CAS, tenho o QTAG, eu preciso comprar a UPA, que é um outro programador semelhante a VVDI Prog, tá? Que eu estou até com ele aqui, ó, aqui a UPA, né? Eu preciso comprar um programador igual a UPA, preciso comprar uma UPA, já que eu tenho ele. Cara, se você vai ler somente módulo de motor e transmissão, como eu citei atrás, você não tem necessidade nenhuma de comprar nem a UPA e nem a VVDI Prog, ok? Agora, se você vai trabalhar com imobilizador, com sistema de painel, com sistema de airbag, travas de direção de alguns modelos de carro, sim, você precisa ter esses programadores assim como outros, tá? Aí eu volto a dizer o seguinte, você tem que ver qual é o seu nicho, o que você de fato quer fazer na sua oficina, no seu segmento. Quanto mais coisas você fizer, maior a sua rentabilidade, mas também maior o seu investimento, ok? Uma vez tomada a iniciativa, colocou a plaquinha ali na sua oficina, ó, faço determinado serviço. Cara, os clientes vão te procurar. Te procurou, como é que você vai voltar atrás? Não faço mais esse serviço. Então, se vai dar esse passo, dê com segurança, ok? Então, essa aula eu quero falar para vocês e mostrar para vocês qual que é a diferença desses programadores, tá ok? Então, você tem que entender de fato aonde você está entrando e lidando para que você não tenha uma decepção ou até mesmo compre equipamentos para ficar na gaveta ali, não são equipamentos baratos, tá? E você perdendo dinheiro, sendo que um pouquinho de dedicação e conhecimento você vai aumentar a sua rentabilidade, o seu nicho de serviço e a sua clientela, ok? Então tá aqui, ó, por exemplo, a VVDI Prog. O equipamento, nela em si, ela já vem com dois modelos de adaptadores, tá vendo? Ó, já tem duas portas aqui, ó. Essas portas são para você, desculpa, são três portas, tá ok? Você tem dois aqui na parte superior e você tem a DB25 aqui, ó, que liga os cabos. Então, um único programador, você ainda tem uma diversidade gigantesca de adaptadores para ler modelos diferentes de microprocessadores, de memórias, de EPROM, enfim, tá? Para você poder trabalhar numa gama maior de centrais, tá? Olha aqui, ó, só de cabinho que vem, esse aqui é o básico dela. Ó. Nós temos cabos aqui específicos para ler 9S12, ó, para ler microcontroladores. Eu tenho aqui um cabo dela mesmo só para ler, ó, ECU de motor, ok? Então, assim, é um equipamento, olha o tanto de adaptador. Eu tenho um adaptador aqui para mim fazer reset. Eu vou mostrar para vocês fazendo reset de chave de BMW. Ó. Entendeu? Um adaptador. Eu venho aqui, encaixo esse adaptador aqui nela. Vou encaixar aqui, ó. E com esse mesmo adaptador tem duas formas de fazer a leitura da chave. Eu posso colocar o micro diretamente no soquete aqui, ó, ou fazer a ligação via onboard, ou seja, na própria placa. Tá vendo? Então, ele te dá um conforto muito grande na questão de você trabalhar com um determinado tipo de módulo. Agora, claro, não somente esse programador, mas diversos programadores, se você não tiver o encaminhamento, você não souber de fato onde você está mexendo, você pode se meter em confusão, ok? Então, esses programadores, eles somente servem para você ler e gravar o arquivo. A diferença entre eles é o quê? A quantidade e os modelos de memórias que um determinado programador permite e o outro não, ok? Por exemplo, tem alguns modelos de memória que eu consigo ler com a UPA e não consigo ler com a VVDI. E assim por diante, né? Você, igual citei, CAS e QTAG, só para modos de motor, de motores de transmissão até agora, que é o que de fato a empresa teve interesse em desenvolver, tá? Então não tem como eu usar esse equipamento para fazer, por exemplo, um modo de airbag, um FRM da BMW, tá? Enquanto um equipamento desse aqui eu faço ele totalmente on-board, ou seja, aqui na placa, não preciso remover nenhum modelo de memória, não trabalho
não tem trabalho, não tem, assim, digamos assim, a sua margem de erro diminui bastante, porque o programador facilita essa vida. Você não precisa usar já sacar o processador para de fato você... não, saquei o processador, preciso ler, não. Você consegue fazer tudo pela placa, tá? Aqui eu tenho também, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó, mais um bocado de adaptadorzinho, ó. Cada um desse aqui, ó, ele é específico para que eu possa ler um determinado modelo de memória, ok? Isso aqui é só uma gota no oceano, tá? De coisas que você adquire na sua trajetória. E claro, por que eu tenho isso? Porque eu mexo em diversos modelos de centrais e de segmentos na área automotiva. Direção elétrica, imobilizador, sistema de modo de injeção. Você pega aí também a parte hoje que é muito procurado, sistema de ABS, enfim, airbag. Então, para cada modelo desse, para cada situação, você acaba tendo que investir em equipamentos diferentes, ok? Mas sem um equipamento desse, você consegue trabalhar com a central? Consegue, tá? Porém, você só vai fazer o quê? A parte física dela, só o reparo da parte de hardware da central. A parte lógica, que cá para nós é a parte mais rentável, digamos assim, você precisa dessas ferramentas, precisa desses programadores, ok? Então, vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Vou usar aqui a VVDI. Eu vou fazer a ligação da plaquinha da chave do BMW, ok? Nós vamos fazer o que a gente chama de renew, reset dela, tá? Uma vez que essa chave é codificada, deixa eu até colocar aqui, né? Uma vez que a chave dessa é codificada, ela não pode ser mais codificada em outro veículo. Aí, esse programador aqui, existem outros no mercado, tá? Não é o único que faz, tá? Mas eu acho bacana porque, assim, para fazer o que ela faz, não somente a chave, mas uma demanda muito grande de outros processadores, eu até então conheço somente ela, tá ok? Mas eu consigo fazer o renew dessa chave da BMW, ou seja, eu consigo reaproveitar essa chave. Codifiquei e tal, o cliente não quis, ou codifiquei só para um teste, eu consigo fazer o renew dessa chave para ser reutilizado novamente, sem problema algum, ok? Então nós vamos fazer aqui agora, isso aqui é uma chave de uma BMW, série F30, tá? É uma chave de 315 MHz, essa daqui. Por que você tem que saber isso? Na hora que eu for utilizar ali o software, você vai entender, tá ok? E aqui, eu trouxe para vocês, coloquei alguns módulos aqui, que é justamente mostrando o quê? Os modelos de memória. Por exemplo, esse aqui é o módulo FRM. Eu tenho um processador aqui, ó. Tem um processador Motorola, o 9S12, ok? Já, vou pegar aqui agora, eu tenho aqui um módulo de carroceria da linha GM, que é do Onix, ó. Nesse módulo aqui, eu tenho uma SOIC, ó. Eu já tenho uma memória serial nele aqui, ó. Então, para mim ler o FRM, eu vou utilizar esse cabo, né? Que é aquele primeiro módulo que eu mostrei para vocês. Para que eu possa ler esse módulo aqui, o arquivo desse módulo na parte da SOIC, né, o processador já envolve um outro cabinho, eu vou utilizar esse adaptador. Vou sacar a SOIC, né, vou tirar ela da placa, vou colocar nesse adaptador e com esse adaptador eu consigo extrair os dados da SOIC. Coloco nele aqui, né, encaixo na minha VVDI Prog, ele vem bem aqui ó, nesse conector dela, ó, entendeu? E aqui eu consigo fazer a leitura e gravação desse arquivo, tá? Se eu precisar ler aqui o processador desse módulo, eu já vou utilizar esse cabo MCU, ou seja, para um único módulo, para que eu faça, por exemplo, um clone completo dele, com segurança, eu vou utilizar 2 adaptadores, né? Agora o que é bacana, eu tenho os adaptadores em um único programador. Você não precisa adquirir mais de um programador para fazer o trabalho no mesmo módulo. Então essa é a diferença de você ter um equipamento bacana, um equipamento que seja assim, digamos, produtivo, ok? Existem outros mercados? Existem. Eu estou trabalhando com a VVDI porque é um equipamento que até então eu tenho gostado bastante da desenvoltura desse equipamento, tá ok? Então vou tirar aqui esses modos aqui para facilitar um pouquinho a vida. Coloque aqui, por favor. Aqui, modo de airbag, por exemplo. Tem um modo de airbag aqui, ó. Esse aqui é do Nilka, do Fiesta, utiliza ele também, tá? Esse daqui já trabalha com um processadorzinho. Então, para mim fazer a leitura desse processador, novamente, eu tenho que utilizar esse cabo aqui, ó, o cabo MCU.
entendeu? Com a própria DVDI eu consigo fazer a extração desse arquivo, tá bom? E agora eu quero mostrar para vocês, a gente fazendo aqui, vou colocar esse aqui, nós vamos fazer o renew dessa chave aqui da BMW, ok? Então antes de eu ter acesso à placa, vamos colocar aqui a pulseirinha. Então, beleza? Vou tirar esses outros adaptadores aqui, vou colocar aqui no cantinho. Prontinho. Então aqui eu tenho a chave, ela tá fechada, certinho, né? Essa chave, digamos, ela é blindada, né? Então você tem que ou serrar ou cortar para você conseguir abrir, tá? E na hora de fechar você tem que colar. Tem algumas capas que são vendidas, né? Que elas são de encaixe, ok? Você consegue comprar na internet, alguns distribuidores de chave já tem essas capinhas também, que ela é só de encaixe, beleza? Aqui dentro você vai ter acesso o quê? Ao circuito eletrônico, ó. A própria plaquinha, tá vendo aqui? Bacana. Essa chave funciona perfeitamente, porém ela já está codificada. Eu vou soltar ela aqui agora. Soltei, então aqui eu tenho a carcaça e aqui eu tenho a placa, ó. Como ela é uma chave de presença, pode observar que ela tem 3 antenas aqui, ó. Bem bacana essa chave. Tá bom? Então agora nós vamos fazer o renew. Eu vou abrir o software da minha VVDI. Aqui, deixa eu aumentar ele. Já está em português. Abrir o software, eu vou ter aqui o seguinte, ó. Tipo, qual tipo? Vamos colocar aqui. Eu preciso da parte de remote, que é a chave que ele reconhece no sistema aqui como remote. Essa chave. Então aqui eu tenho assim, ó, série F e série E, ó. Então ela faz os 2 modelos de BMW, ok? Essa aqui é uma da série F. Aqui eu utilizo o seguinte, eu posso fazer a leitura do chip, esse aqui é uma chave de 315 MHz, né? Então eu posso fazer a leitura no chip, o que é isso? Eu remover o chip da placa e colocar no soquete, tá? Remover aqui o componente da placa e colocar no soquete. Ou em circuit, o que é isso aqui? Eu vou fazer a ligação no próprio circuito, na própria plaquinha da chave, sem ter que tirar o circuito. Então, para você que tem uma certa dificuldade com solda, né, isso aqui é ideal, porque você consegue fazer sem a necessidade de tirar o componente, né, que, olha aqui, ó, eu vou ter que tirar, se eu for fazer ali na parte de chip, eu tenho que tirar esse componente aqui, esse processadorzinho, e colocar ele nesse soquete aqui, ó. Olha a complexidade que é, as perninhas bem fininhas, então se você não domina bem uma técnica de solda, você pode acabar tendo prejuízo, perder a sua chave aí, e dependendo se for um reparo, você acaba tendo perdendo a chave ali e trazendo nenhuma dor de cabeça maior, né? O carro vai deixar de funcionar. Então vou utilizar o quê? Vou utilizar o sistema em circuit, ou seja, eu vou fazer ligação na própria placa. Aí eu tenho aqui o cabinho e tenho a placa. Quando a chave aqui, ó, é uma chave 315 MHz, ok? Então agora nós iremos escolher ali. A partir do momento que eu escolhi, eu vou aqui, esquema de ligação, ele já vai abrir aqui para mim o desenho da placa, olha como é que é bacana. Logo em seguida, eu vou clicar, ele já vai me dar o desenho, a foto aqui, ó, mostrando quais são os fios e como é que eu faço a ligação. Entendeu? Então agora eu vou fazer aqui o trabalho de solda, fazer a ligação dele direitinho, coloco a placa aqui na forma correta e começo a soldar aqui os fios. Tomar cuidado na hora de soldar para não grudar nenhum pino no outro. Então isso é bom, porque às vezes também assim, tem clientes que me procuram que compram, Pablo, eu comprei uma chave usada, tem como reaproveitar? Nesse modelo de chave sim, você consegue reaproveitar ela. A gente consegue fazer esse renew, então acaba não só barateando, mas você acaba comprando uma chave boa. Tá aqui, vamos fazer a solda. 4 fiozinhos só que a gente tem que ligar.
Beleza. Agora um detalhe importante, ó, fiz aqui a solda, deixa eu levantar aqui, ó, mostrei. Beleza? Vou ligar agora o USB aqui do aparelho. Reconheceu direitinho, vou fechar aqui agora o boot. Aí o que é interessante? Se eu vier aqui agora, vou mandar ler essa chave. Então, só um minutinho. Aí se você olha aqui embaixo, ó, ele fala o seguinte, ó, o chip não atende esta operação, ou seja, ele não deixa você ler. Então se ele não permite você ler, ele também não permite com que você faça uma cópia dessa chave, ou seja, clonar essa chave, ok? Então esse procedimento ele não permite com que você leia os dados da chave, somente insira novos dados. Então, pô, eu preciso testar, mas eu não posso perder essa chave? Esquece, não tem como você fazer, ok? Então, vamos fechar aqui agora. Aí eu venho aqui agora, ó, vou mandar abrir. Na própria pasta aqui da VVDI, nós temos aqui a pasta data. Deixa eu ver se tem como eu aumentar aqui para vocês visualizarem. Dentro dessa pasta data, eu tenho aqui, ó, BMW série F, né, que é F Series, 315 MHz Remote Renew.arp. Esse aqui é o arquivo para essa chave, para esse modelo de chave, ok? Então vem aqui, escolho ele, vou mandar abrir. Tá aqui o arquivo, ó, tá certinho. Verifica até o final se o arquivo está certinho, beleza? Estando aqui o arquivo, eu só vou mandar gravar, ó, carregue. Inicializando o dispositivo, lendo e agora, ó, escrevendo o arquivo. Pronto, aqui se você olhar aqui embaixo, ó, a operação foi concluída, ou seja, está em verdinho, sinal que deu tudo certo, ó, entendeu? Então, isso daqui é a utilização de um programador. Agora, para que eu codifique essa chave lá na minha BMW, lá no carro do cliente, eu preciso usar aí, de fato, alguns programadores específicos para isso. Entre eles, por exemplo, essa IM608 codifica essa chave bonitinho, bem tranquilo. Né? Dá um trabalhinho ali, mas codifica bacana, tá? Existem alguns modelos da VVDI, que, por exemplo, a VVDI 2, a VVDI BMW, que fazem essa codificação, mas são equipamentos específicos para isso, tá? Já a VVDI Prog não é específica para codificação de chave, mas ela faz o renew dessa chave aqui, entende? Então, essa é a diferença para você que quer mexer nessa área, que tem desenvolvido algo para estar, de fato, resolvendo esses problemas. Então, você tem que entender, de fato, isso daqui, para que você compre o que você vai utilizar, para que você não fique com dinheiro empenhado em algo que você não vai fazer, que não vai utilizar, ok? Então, um grande abraço aí, até o próximo vídeo.